Vamos conversar mais um pouquinho a respeito das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com você a respeito da parábola dos dois devedores. Esta parábola ela tem um contexto que começa no versículo 36 do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, e vai até o versículo 40. Então eu quero contar para você esse contexto para nós sabermos o porquê que Jesus então conta esta parábola dos dois devedores lá na casa deste fariseu. Bom, provavelmente era um sábado, eu digo provavelmente porque não está escrito aqui, mas Jesus deve ter pregado ali na sinagoga e era um privilégio chamar o pregador. Naquela época era um privilégio, não é isso? Hoje em dia, pastores e ovelhas, parece que a coisa ficou tão comercial e na maioria das igrejas já não tem mais amizade, não tem mais a intimidade. Mas ali era um privilégio, eles chamam então, ele chama esse fariseu, o pregador, chama Jesus para ir comer na casa dele, naquele sábado. E Jesus chega lá e o texto fala que simplesmente os rituais, o que se esperava da cultura, nada aconteceu. Então Jesus chegou simplesmente e foi se assentando na mesa da casa do fariseu. Quando as pessoas menos esperavam, chega uma mulher, e o texto fala, e deixa bem claro, uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, para deixar bem claro que isso era algo que era aberto, que todos sabiam disso. E essa mulher chega ali, e você fica pensando, poxa, mas como que uma mulher da cidade chega, entra na casa de alguém na hora da comida, assim? Naquela época, os judeus, eles preferiam comer fora de casa. Então, comer fora, que eu digo, não é comer no restaurante, comer fora de casa é comer fora mesmo, do lado de fora, no local aberto, porque as casas eram muito escuras e etc. Então, quando não era inverno, eles tinham suas refeições na parte externa. Então, aquela mulher entrou nessa parte externa da casa e lá encontra Jesus. E o texto fala aqui que ela leva um vaso com óleo precioso e ela se assenta aos pés de Jesus, chorando, e passa então a lavar os seus pés com as suas lágrimas, e passa então a enxugar os pés de Jesus com o seu próprio cabelo, e ela passa a beijar os pés e adorar Jesus dessa forma. Ao acontecer isso, o fariseu então, ele dá essas palavras, isso está no versículo 39, veja as palavras do fariseu. Se este Jesus, né, fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ele está dizendo, pá, se Jesus fosse de verdade filho de Deus, fosse algum homem de Deus, ele iria saber que essa mulher é uma sem vergonha, que essa mulher é uma pecadora, todo mundo sabe disso. Ele não deixaria essa mulher tocar, nem chegar perto dele, porque é assim que os fariseus se comportavam, eles se achavam melhores que os outros mesmo, e os pecadores eles rejeitavam. Mas aí então, Jesus se volta para esse fariseu, e aí ele fala, Simão, era o nome desse fariseu, uma coisa tenho a dizer-te. E o fariseu fala, dize-a, mestre. E aí então, Jesus entra na parábola dos dois devedores, que eu vou ler para você, é pequenina. Versículo 41. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. Então, essa é a parábola que Jesus coloca. Um homem, provavelmente um agiota, ele tinha duas pessoas que deviam para ele. Uma devia 500 denários e a outra devia 50 denários. Uma devia 500 dias de trabalho ali no ambiente rural, o outro devia 50, 10 vezes menos. Tanto um quanto o outro não podiam pagar aquela dívida. E aí, este homem, nessa parábola, perdoou os dois. E a pergunta de Jesus, quem ficou mais grato? Quem amou mais esta pessoa? Daí o fariseu falou, o que foi perdoado mais, o que tinha a dívida de 500, o que tinha a dívida de 50 era menos, então ele amou menos. Jesus falou assim, pois é, você respondeu direito. E agora, na terceira parte desse texto, né, nós vimos o contexto, nós vimos a parábola, agora Jesus vai aplicar e vai explicar esta parábola, o propósito dessa parábola. Jesus, então, ele diz assim, versículo 44 em diante. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher?
Entrei em tua casa, e tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Olha o que Jesus está dizendo. Eu cheguei aqui e a nossa cultura fala que vocês deveriam lavar os meus pés para me honrar, para tirar as impurezas dos meus pés, mas também era um serviço, era algo que demonstrava honra. E vocês não fizeram isso comigo. Vocês não enxugaram os meus pés, não deram um pano para enxugar meus pés, nem lavaram, quanto mais enxugar. E essa mulher está usando o próprio cabelo dela como toalha para enxugar os meus pés. Você, e ele segue aqui, versículo 45, você não me deu o ósculo, o beijo na entrada, de respeito também. E essa mulher, não a face, mas os pés. Ela está beijando os meus pés, porque ela, como se ela dissesse, não sou digna de ir além dos seus pés. E ali ela está beijando os pés de Jesus. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Você, fariseu, Simão, não me considerou digno de gastar um pouquinho do seu óleo precioso na minha cabeça. Mas essa mulher pegou o óleo mais precioso que ela tinha e não jogou na minha cabeça, mas jogou nos meus pés, como se ela dissesse, aquilo que eu tenho de mais precioso, Jesus, não passa dos seus pés. Ela reconheceu, então, o valor daquilo de Jesus Cristo fazendo isso. E aí Jesus, então, prossegue. Por isso te digo, perdoado-lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Veja o que Jesus está dizendo para Simão, aquele fariseu. A lição importante que Jesus deixa aqui é, aquele que foi mais perdoado, ele ama mais, ele é mais grato. Aquela mulher, escute o que eu vou dizer agora, provavelmente ela escutou Jesus pregar, falar do amor de Deus, da graça de Deus. Ela era pecadora, todos sabiam que ela era pecadora. E Jesus é que coloca que ela tem muitos pecados, porque os seus muitos pecados foram perdoados, a dívida dela era muito grande. Se você ler o texto, você vai perceber isso daí. Pois te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados. Ela tinha de fato muitos erros, muitos pecados, que escandalizavam as pessoas. Mas aquela mulher, provavelmente antes daquela refeição, ela escutou também Jesus pregar. Ela escutou as palavras de Jesus e ela foi quebrantada. A culpa dela a moveu, mas ela agora foi movida também pela graça de Deus e percebeu que Deus a ama, que Deus é um Deus compassivo e que esse Deus compassivo se revela não através de qualquer um, mas através de Jesus Cristo. E que essa graça de Deus chegou até ela, uma grande pecadora, imunda nos seus pecados, mas foi recebida e perdoada por Deus. As tuas dívidas foram todas canceladas. Agora, aquela mulher, ela está diante de Jesus, grata. Ela pegou o que ela tinha de mais precioso, e isso que ela tinha de mais precioso, ela derrama aos pés de Jesus para honrá-lo. Essa mulher, vista como pecadora por todos, ela é difamada ali mais uma vez, porque ao enxugar os pés de Jesus com o cabelo, ela desmancha o seu cabelo, ela solta o seu cabelo, e isso era desonroso para as mulheres fazer naquela época, naquela cultura, naqueles dias, a mulher soltar o cabelo na frente de outros homens. Mas ela faz isso, ela não está preocupada com o que pensam ou o que dizem dela mais, porque ela foi alcançada pela graça de Deus, ela foi transformada por Jesus. Jesus tirou todo o peso das costas da vida dela, e ela agora ia viver uma nova vida. Ela está chorando, sim, um choro de arrependimento, mas também o choro da salvação. Ela foi transformada e ela queria mostrar essa gratidão para Deus agora. Aquele fariseu chama Jesus para comer na sua casa. Quem sabe para preparar uma cilada para ele? Quem sabe para provar para si mesmo que era melhor do que aquele filho de carpinteiro que todos exaltavam? Quem sabe para, diante do povo, passar uma imagem de que ele está ao lado de Jesus? Mas aquele homem não foi perdoado como aquela mulher. Não que Jesus não quisesse o perdoar ou o transformar também, mas aquele homem, na sua soberba, na sua altivez, na sua autossuficiência, as palavras de Jesus não o quebrantaram e não o tocaram como tocaram e quebrantaram aquela mulher, como mudaram a vida daquela mulher. Por isso,
Aquele fariseu não deu o que ele tinha de melhor para Jesus, nem o beijou na entrada, como era de costume, nem pediu para os seus servos lavarem os pés de Jesus, nem deu a toalha para enxugar os pés, nem o honrou. Simplesmente Jesus entrou, sem ninguém, e teve que se assentar à mesa, como o texto diz. Ele simplesmente chegou e se acomodou, sem nenhuma atenção especial. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela se quebrantou. Aquela mulher foi transformada. E veja que esse religioso, esse fariseu, Simão, que se achava tão crente, tão servo de Deus, tão honrado, melhor do que os pecadores, com certeza se achava muito melhor do que aquela mulher, aquele homem, do jeito que passou pela pregação de Jesus lá na sinagoga, e agora Jesus na sua casa, aquele homem continua sendo o mesmo, porque a sua soberba, a sua postura altiva o impediu e o tornou cego e surdo para ouvir as palavras da graça de Deus. Mas aquela mulher teve a sua eternidade mudada. Porque Jesus então agora olha para aquela mulher e Jesus confirma o que ela já sentia no coração. Jesus olha para ela e fala: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela mulher saiu justificada. Aquele fariseu carregando mais uma culpa nas costas, porque ele não se rendeu a Cristo, porque as palavras da graça de Deus, na pessoa de Jesus, nas palavras de Jesus, não quebrantaram aquele coração soberbo. Aquele homem continuou na sua postura, do mesmo jeito. O seu coração não estava disposto a ser transformado. E o coração era tão duro que ele estava muito mais preocupado em ver a mulher como pecadora do que ver a obra maravilhosa de Deus transformando aquela mulher para sempre. Ele perdeu a chance de ver o milagre de Deus, uma nova vida nascendo naquela mulher. Uma que antes tinha seus muitos pecados e vivia nos seus muitos pecados. Agora, perdoada, se tornou uma adoradora de Jesus Cristo e iria viver uma nova vida para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto, quem é você hoje? Jesus também quer te perdoar, quer te transformar, mas você e eu, nós temos que reconhecer que nós não somos melhores do que ninguém, que nós somos como aquela mulher que não tinha só pecados, mas tem muitos pecados. Nós não temos só uma culpa, nós temos uma culpa gigante, imensurável, incompreensível na nossa mente, uma culpa suficiente para nos colocar no inferno para toda a eternidade. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que fôssemos perdoados. Essa é a mensagem do Evangelho. É Jesus Cristo, o Salvador, que leva para o céu não aqueles que são bonzinhos e vão à igreja, mas leva para o céu aqueles que são pecadores reais e reconhecem isso e se achegam a Ele e falam: Senhor, perdoa-me, porque não tenho nada a te ofertar, eu quero contar somente com a Tua graça, porque Tu és um Deus compassivo, rico em misericórdia. Façamos isso, queridos, façamos isso. Se nós compreendermos a grandeza do nosso pecado, a grandeza ainda maior da graça de Deus estará em evidência. E aí nós também faremos como aquela mulher antes, com muitos pecados. Nós também nos assentaremos aos pés de Jesus e o adoraremos com aquilo que temos, com aquilo que somos, sem nos importarmos com o que os outros pensam e dizem da gente. Que nós possamos olhar para dentro de uma forma sincera, sem olhar para o outro, olhar para dentro e reconhecer os nossos muitos pecados. E aí então olhar para os céus e clamar pela misericórdia de Deus. Deus irá nos perdoar, todos nós, quando nós nos aproximamos dele com um coração contrito e sincero. A graça de Deus é entregue a nós através de Jesus Cristo. E ali a nossa eternidade foi transformada. Nós que caminhávamos para o inferno, agora estamos indo para o céu. E nada, nem ninguém vai nos desviar deste caminho, porque é Jesus Cristo que nos garante que nós estamos com Ele e com Ele chegaremos à casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor.